Fala pessoal, nessa aula aqui eu vou falar sobre radiciação. Acompanha comigo cada propriedade, cada exemplo que eu vou procurar explicar da melhor forma possível tudo o que você precisa saber sobre uma raiz. Bom, vamos lá, me acompanha aí. Olha só, primeiro de tudo, antes até de definir uma raiz, eu preciso que vocês entendam bem a notação. Olha, eu tenho aqui uma raiz enésima de A igual a B. Eu chamo esse n de índice da raiz, o a de radicando da raiz, e a raiz é o resultado, a raiz é b. Então, ó, raiz enésima de a é igual a b. Tudo bem? Olha só. Primeiro caso para uma raiz, nesse caso, raiz de um número não negativo, raiz de um número positivo, tá bom? Seja n um número natural não nulo e a um número real não negativo. Definimos a raiz enésima de A como sendo um número real B não negativo se e somente se B elevado a N for igual a A. Cara, Pedrico, isso parece muito complicado. Olha, falando de um jeito bem simples, essa definição está falando que B é igual a raiz enésima de A se e somente se B elevado for igual a A. Isso quando A for maior ou igual a zero e b for maior ou igual a zero. Então, estou falando para você que uma raiz ela é positiva com um radicando também positivo. Olha um exemplo. Estou falando para vocês que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Olha, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Olha, vou dar um outro exemplo então. Olha, a raiz quadrada de 36 ela é igual a 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Mais um exemplo. Eu sei que a raiz quarta de 16 é igual a 2. Isso porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Perceba que para encontrar a raiz, eu tenho que pensar em qual é o número que elevado ao índice é igual ao radicando. Então, se eu pergunto para vocês qual é a raiz cúbica de 64, eu quero que vocês pensem em qual é a base, qual é o número que elevado ao índice, nesse caso 3, é igual a 64. Olha, um número que elevado a 3 seja igual a 64. Nesse caso, eu sei que a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Isso porque 4 ao cubo é igual a 64. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4, 64. Olha, eu estou falando apenas de raízes positivas e de radicandos positivos. Existe um segundo caso para uma raiz, que é aquele caso onde a gente tem uma raiz de número negativo. Olha, eu estou falando para vocês que existe sim uma raiz de um número negativo. O que acontece? Seja n um número natural ímpar e a um número real negativo. Definimos a raiz enésima de a como sendo um número real negativo b se e somente se b elevado a n igual a a. O que eu estou querendo te dizer é, olha só, a é negativo. Eu tenho radicando da raiz negativo. Então, eu vou ter uma raiz negativa. O resultado vai ser negativo. E isso quando b elevado a n for igual a a. Perceba o detalhe mais importante de todos para que isso aconteça. Eu preciso que n seja um número ímpar. Se esse índice da raiz não for um número ímpar, já era, não vai dar certo, ok? Só existe raiz negativa se o índice da raiz for um número ímpar, ok? E lembrando, a radicando também tem que ser um número negativo. Olha só esses exemplos. Eu tenho aqui raiz cúbica de -8. Olha, o índice ele é um número ímpar
o radicando ele é negativo, então vai existir sim uma raiz negativa para isso. Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 ela é igual a menos 2. Olha só, mais um exemplo. Eu tenho a raiz de índice 7 de menos 1. Poxa, eu sei que existe sim, ó, é ímpar. E eu sei que o radicando aqui é negativo, então vai existir também uma raiz negativa. Eu sei que menos 1 elevado a 7 vai ser igual a menos 1. Mais um exemplo, eu tenho aqui ó, raiz de índice 5, ímpar, de menos 32. Olha, eu tenho aqui o radicando negativo. Como o índice é ímpar, eu sei que existe sim um valor, uma raiz, que elevado a 5 seja igual a menos 32, que é, nesse caso, o menos 2. Eu sei que menos 2 elevado a 5 é igual a menos 32. Primeira propriedade. A raiz do produto de dois números é igual ao produto das raízes de cada um deles separadamente, conservando os índices do radical. Olha só. Eu estou falando para vocês que a raiz enésima do produto ela é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. A raiz do produto de dois números é igual ao produto das raízes de cada um deles. Quer ver só um exemplo? Olha só. Eu tenho aqui raiz cúbica de 8 vezes 27. Essa propriedade fala para mim que isso é igual a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Olha só, quanto que é 27 vezes 8? 8 vezes 7, 56. 8 vezes 2, 16. 16 mais 5, 21. Então, olha só, eu estou falando que a raiz cúbica de 216 é igualzinho à raiz cúbica de 8, que é 2, vezes a raiz cúbica de 27, que é 3. Olha, é verdade que a raiz cúbica de 216 é igual a 6? Vai ser verdade se 6 ao cubo for igual a 216, não é verdade? Ó, a raiz elevada ao índice da raiz tem que ser igual ao radicando. Então, isso é verdade? Olha, eu sei que 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 6, para encontrar o 6 ao cubo, eu tenho 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Olha, é verdade sim, 6 ao cubo é 216. A raiz do produto de dois números é igual ao produto das raízes. Tudo bem? Próxima propriedade já diz o seguinte: a raiz do quociente de dois números é igual ao quociente da raiz de cada um deles separadamente, conservando o índice do radical. Olha, é bem parecido com a propriedade anterior. A diferença é que agora eu estou falando do quociente, eu estou falando da divisão. Então, ó, estou falando que a divisão, a raiz de A dividido por B é igual a raiz de A dividido pela raiz de B. Olha só esse exemplo aqui. Raiz quadrada de 36 dividido por 4 é igual a raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada de 4. Olha, vamos resolver primeiro isso daqui? Quanto que é 36 dividido por 4? Dá 9, não é verdade? Raiz quadrada de 9 é 3. Isso porque 3 ao quadrado é 9. Perfeito. Então, ó, esse lado aqui dessa equação também tem que ser igual a 3. Vamos ver se isso acontece? Quanto que é a raiz quadrada de 36? Muito bem, é 6. E quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. 6 dividido por 2 é 3. Está provado para você que a raiz do quociente de dois números é igual ao quociente das raízes. Ok? Segunda propriedade. Vamos para a próxima. Potência da raiz de um número é igual à raiz da potência de um número. Bem simples, bem tranquilo. Essa daqui, se brincar, você já até usava, você nem sabia que isso era uma propriedade. Mas olha só, estou falando para vocês que se eu elevar a raiz a um expoente, é a mesma coisa que eu elevar só o radicando a esse expoente. Então, se eu tenho aqui a raiz cúbica de 8 ao quadrado, é a mesma coisa da raiz cúbica de 8
tudo elevado ao quadrado. Olha só, se eu resolvo aqui dentro primeiro, eu vou encontrar a raiz cúbica de 64, porque 8 ao quadrado é 64. Raiz cúbica de 64, a gente já até fez isso aqui lá para trás e viu que isso é igual a 4. 4 elevado ao cubo é igual a 64. Agora, se eu decido resolver primeiro a raiz cúbica, então eu vou ter raiz cúbica de 8. Eu sei que a raiz cúbica de 8 é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Perceba que dá o mesmo valor, então você sempre pode decidir se você eleva o expoente primeiro ou depois, tá bom? Essa foi a terceira propriedade de raiz. Próxima propriedade já diz assim: a raiz emésima de uma raiz enésima de um número é igual à raiz desse número, cujo índice é o produto dos índices originais. Ih, Pedrico, esse texto aí bugou minha mente, né? Bagunçou. Calma, não é complicado. Eu estou falando que existe aí uma raiz enésima de uma outra raiz enésima de um número A. Isso é igual à raiz desse número, cujo índice da raiz, a raiz desse número, cujo índice da raiz é o produto dos índices originais, m e n. O que eu estou querendo te mostrar é que a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que a raiz sexta de 64. Eu vou pegar esses índices e vou multiplicar, eu vou fazer o produto dos índices. Olha, eu vou provar isso para você. Vamos resolver primeiro essa raiz aqui de dentro, a raiz quadrada de 64. Então vai ficar raiz cúbica da raiz quadrada de 64, que é 8. Agora eu vou resolver a raiz cúbica de 8, e raiz cúbica de 8 é 2. Olha só se eu resolvo aqui a raiz sexta de 64. Qual o número que elevado a 6 é igual a 64? É o número 2. Perceba que dá exato, que é a mesma coisa, tá? Vamos lá, então, próxima propriedade já diz assim, ó. A raiz de um número, se o índice do radical e o expoente do radicando forem múltiplos por um fator comum a eles, resulta em uma raiz equivalente à original. Vamos lá? Vamos organizar? Estou falando, olha só, a raiz de um número, a raiz do número A. Se o índice do radical aqui no caso, n vezes p, e o expoente do radicando, m vezes n, forem múltiplos por um fator comum a eles. Quem que é o fator comum aqui? No caso, o fator comum é o n. Então, vai resultar em uma raiz equivalente à original. Uma raiz equivalente à original, eu estou falando que eu vou cortar o n com n e vai ficar uma raiz de índice p com expoente do radicando sendo m. O que eu estou passando para vocês aqui é uma forma de simplificar uma raiz. Olha, vou te dar um exemplo. Se eu tenho a raiz sexta de 4 ao cubo, o que eu posso fazer aqui nesse exemplo? Eu posso pegar esse índice 6 e falar que ele é a mesma coisa que 3 vezes 2. Como o radicando é 4 elevado a 3, eu posso cortar esse 3 com esse. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 4. Olha, você pode muito bem pensar assim, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Afinal, 2 elevado a 2 é 4. Ou você pode pensar da mesma maneira. Afinal, você sabe que 4 é 2 ao quadrado. E aí você vai cortar o índice da raiz com o expoente e vai ficar apenas o número 2. Agora eu quero passar para vocês a racionalização de uma fração, tá bom? O que acontece? Se eu tenho uma fração onde o denominador é uma raiz, então eu preciso racionalizar. Essa racionalização ela pode ser uma racionalização simples ou composta. Eu vou iniciar explicando aqui a racionalização simples, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês a diferença para que vocês percebam uma simples e uma composta.
Primeiramente, eu tenho aqui 1 sobre a raiz de 5. Para racionalizar, para tirar essa raiz aqui do denominador, o que eu preciso fazer é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz que está embaixo, no caso, pela raiz de 5. Então, eu vou ter 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, eu estou multiplicando duas raízes cujo índice é o mesmo. Então, eu tenho a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes 5. Perceba que vai ficar raiz de 5 dividido pela raiz de 25. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Olha só, perceba que eu não tenho mais raiz em denominador. Então, eu terminei a minha racionalização. Perfeito? Mais um exemplo. Eu tenho aqui agora 3 dividido pela raiz de 3. Vou racionalizar, vou multiplicar tanto o denominador como também o numerador pela própria raiz de 3. Ficando então 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu posso multiplicar os radicando, porque as raízes têm o mesmo índice, e vai ficar aí raiz quadrada de 9. Todo mundo sabe, raiz quadrada de 9 é 3. Eu posso cortar esses 3 e eu tenho raiz de 3 sobre 1, ou apenas raiz de 3. Não tenho mais radical em denominador, então está racionalizado. Mais um exemplo, para ficar bem tranquilo. E agora eu vou mudar o índice da raiz que está no denominador, que é para dar aquela complicadinha, ou melhor, é para descomplicar o que seria complicado. Olha só, é bem simples. O que acontece? Quando eu for multiplicar agora pela raiz, eu não posso apenas multiplicar pela raiz quarta de 3. Por quê, Pedrinho? O que acontece? Quando você multiplica raiz quarta de 3 pela raiz quarta de 3, você vai ter a raiz quarta de 9. E eu te pergunto, quem é a raiz quarta de 9? Não vai sair, né? Não tem, né? Você não consegue encontrar. Você consegue diminuir, mas não tem um valor exato sem raiz. Então, o que a gente faz? Você vai precisar elevar a um expoente esse radicando, de forma que, somando esse expoente com o expoente 1, dê o índice dessa raiz. Olha, vou ser mais claro. Eu tenho aqui raiz quarta de 3 no caso elevado a 1. Então, eu preciso multiplicar pela raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? Porque quando eu multiplicar isso daqui por 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 elevado ao cubo, isso vai ser igual a 3 elevado a 4. Assim, eu vou poder cortar o 4 com o 4. E não vai existir mais raiz, porque eu sei que a raiz quarta de 3 elevado a 4 é igual a 3. Olha só, vamos lá então, preste atenção. Nesse caso, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quarta de 3 ao cubo. Então vai ficar 3 vezes essa raiz, então eu tenho 3 vezes a raiz quarta de 3 ao cubo, dividido por raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 3 ao cubo. Vai ficar raiz quarta de 3 à quarta. Corto o índice com o expoente e vai ficar apenas 3 raiz quarta de 3 ao cubo. 3 ao cubo é quanto mesmo? 3 ao cubo é 27. É 3 vezes 3 vezes 3. Tudo dividido por 3. Então, eu posso cortar esses dois números e vai ficar aí raiz quarta de 27. Está racionalizado essa fração. Perfeito? Mais um exemplo com essa raiz aí para dar um pouquinho de trabalho. Olha só. Eu coloquei aqui agora a raiz quinta de 2. Eu preciso multiplicar por uma raiz de forma que o expoente desse radicando 2, somado com o expoente desse 2 aqui, que é 1, seja 5. Ou seja, eu preciso colocar aqui 4. Dessa forma, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quinta de 2 à quarta. E vai ficar 1 vezes essa raiz, então eu tenho aqui em cima a raiz quinta de 2 à quarta. 2 à quarta é igual a 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Perfeito? Então,
Agora, no denominador, ó, eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 1 mais 4, 5. Eu posso cortar o índice com o expoente do radicando e ficou aqui, então, a raiz quinta de 16 dividido por 2. Está racionalizado. Perfeito? Acredito que vocês estão entendendo até aqui. Agora eu vou passar para uma racionalização composta, tá bom? É um pouco mais complicado. Por quê? Porque na racionalização composta não aparece apenas um número lá embaixo. Vai aparecer mais de um. E o que eu faço agora? É só multiplicar pela raiz de 5 de novo? Não. Agora você precisa usar um produto notável chamado produto da soma pela diferença. Esse produto fala para você que A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. O que acontece aqui então? Olha só. Raiz de 5 mais 1. É como se A fosse raiz de 5 e B fosse igual a 1. Assim eu teria o A mais B. Então eu preciso multiplicar por quanto? Por A menos B. Então, se A é a raiz de 5 e B é 1, eu vou multiplicar tudo pela raiz de 5 menos 1. Tanto no numerador quanto no denominador. Então, ó, 1 vezes raiz de 5 menos 1 vai ser igual a raiz de 5 menos 1. Dividido por... Olha só, agora que eu tenho um produto notável, eu sei que sempre vai resultar em A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra do valor de A? Raiz de 5. Raiz de 5 ao quadrado é igual a 5. Vai cortar a raiz com o expoente. 1 ao quadrado é 1. O menos é da forma, então vai ficar menos 1. Portanto, tá aí, terminei a racionalização. Ficou raiz de 5 menos 1 sobre 4. Já não tenho raiz em denominador. Olha, mais um exemplo. Agora eu tenho 3 dividido pela raiz de 4 menos 1. Ah, Pedrico, a raiz de 4 é bem simples, já sei que é 2. Legal, né? Se você já sabe que é 2, então na racionalização, você sabe que isso aqui vai ter que ficar 3 dividido por 2 menos 1. Então vai ter que dar 3 dividido por 1, ou seja, vai ter que dar 3. Olha só como é que fica essa fração racionalizada. Eu vou ter aqui 3 dividido por... Vou copiar de novo para ficar mais fácil. E perceba que agora eu tenho aqui, ó, que o valor de A é raiz de 4 e o valor de B é 1. E perceba que agora eu tenho o menos. Então, se eu tenho A menos B, eu tenho que multiplicar por A mais B. Então, eu tenho que multiplicar por raiz de 4 mais 1, tanto no denominador quanto no numerador. Então, ó, eu tenho 3 que multiplica a raiz de 4 mais 1 dividido por quadrado do primeiro. No caso, eu tenho a raiz de 4 ao quadrado. Eu vou cortar o índice da raiz com o expoente, então vai sobrar apenas o número 4, menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Olha, está sobrando 3 vezes a raiz de 4 mais 1 dividido por 4 menos 1, 3. Eu posso cortar esse 3 com esse, e a forma racionalizada dessa fração é apenas raiz de 4 mais 1. Perceba que dá 3 do mesmo jeito, afinal, raiz de 4 é 2, e 2 mais 1 é igual a 3. Olha, eu tenho aqui a forma racionalizada dessa fração aqui. Tudo bem? Acredito que vocês estão entendendo isso daí. Um último exemplo aqui para você perceber quando eu tenho duas raízes no denominador e para você ver que isso não é problema algum. O que acontece? Eu tenho raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. Legal, eu tenho menos, então eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Vou fazer isso tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu tenho 3 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5, dividido pelo quadrado do primeiro. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai ficar 3, menos o quadrado de b, no caso, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, vai ficar 5. Portanto, eu tenho
3 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5 dividido por menos 2. Se já não há radical no denominador, já está racionalizado. Acredito que vocês entenderam. Guardem esse produto notável, porque sempre que aparecer uma racionalização composta, você vai precisar utilizar ele, tá bom? Muito obrigado, tá? Vejam os exercícios que eu estou fazendo sobre isso para vocês praticar, tá bom? Mandem exercícios para mim, eu estou pronto para ajudar cada um de vocês. Valeu, obrigado, um forte abraço para todo mundo aí.